Ele tirou minha inocência e quase tirou minha vida. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto aquelas mãos grandes e sujas me sufocando. Mas antes de começar essa história, quero que vocês saibam que eu sobrevivi para contar. E se você está passando por algo parecido, eu quero que saiba, você também pode sobreviver. Meu nome é Helena Vargas de Andrade. Hoje eu tenho 78 anos. Mas minha história começa quando eu tinha só 9. Todo mundo aqui em Santa Cruz das Almas, esse pedacinho de Minas Gerais escondido às margens do Rio Doce, me conhece como Dona Lena do Postinho. Por mais de 50 anos, eu fui a única farmacêutica da cidade, aquela que ajudava todo mundo com seus problemas de saúde, desde uma febrinha boba até os partos mais complicados. Quer me ver hoje, com esse corpo frágil, cabelo branquinho e enrugada que nem uva passa, nem imagina que eu já carreguei um segredo tão pesado, mas tão pesado, que curvava minhas costas muito mais que o peso da idade. Nasci em 1947, numa família simples, mas muito respeitada. Meu pé, Seu Roberto, era marceneiro, daqueles que transformavam um pedaço de madeira bruta numa obra de arte. Minha mãe, Dona Marissa, costurava para as famílias mais ricas da região. A gente era pobre de dinheiro, mas rico de dignidade, como meu pai sempre dizia. Morávamos numa casinha pequena, mas ajeitadinha, de tijolo e telha, com 3 cômodos só. A sala, que era cozinha também, um quarto onde meus pais dormiam, e outro onde eu dividia uma cama de palha com minhas 2 irmãs mais velhas, a Camila e a Beatriz. A vida era simples, mas era boa. A gente acordava como o galo cantando. Comia o que plantava no quintal e dormia cedo, embalada pelo som dos grilos e dos sapos. Nossa rotina só mudava aos domingos, quando a gente ia para a missa na igrejinha da praça, e uma vez por mês, quando almoçávamos na casa da minha avó por parte de pai, a vovó Tsida. Esses almoços eram um acontecimento na família, juntava todos os filhos dela, meu pai e seus 4 irmãos, como as suas famílias. Era um dia de fartura, de comer até não aguentar mais, de risada, de história e, para nós, crianças, de brincar com os primos que a gente quase não via. A casa da vovó Cida ficava num terreno enorme, afastado da cidade, com um pomar nos fundos que parecia um pedacinho do paraíso pra gente. Tinhamanga, goiaba, jabuticaba, acerola. Nossa, que fruta que você imaginar. Tinholá. A casa em si era grande, daquelas antigas, com um monte de quartos, uma varanda que dava a volta em tudo, e um quintal de terra batida, onde as galinhas ciscavam livres. De boa. Naquele domingo fatídico, eu acordei animada. Era dia de almoço na casa da vovó. E isso significava comida boa, brincadeira e aquela sensação de pertencimento que só uma família grande pode dar. Mamãe me arrumou com meu vestidinho de domingo, um azul claro de bolinha branca que ela mesma tinha costurado. Trançou meu cabelo com uma fita combinando e me fez prometer que eu não ia sujar tudo brincando antes do almoço. Helena, hoje você tá uma mocinha, ela disse, me olhando de cima a baixo com aquele orgulho de mãe. Não vai mais correr com os meninos que nem um moleque. Viu? Já tá na idade de aprender a se comportar como uma senhorita. Eu prometi que sim. Mas no fundo, eu sabia que assim que chegasse lá, ia direto pro pomar com meus primos. A liberdade que a gente sentia longe dos olhos dos adultos era preciosa demais para ser desperdiçada. Fomos a pé até a casa da vovó. Uns 3 quilômetros de estrada de terra vermelha. Eu ia saltitando na frente, enquanto meus pais vinham atrás, carregando uma travessa de mandioca cozida com carne de sol que minha mãe tinha preparado para ajudar no almoço. Minhas irmãs, já moças de 15 e 17 anos, vinham logo atrás,
fofocando sobre os rapazes da igreja que tinham chamado a atenção delas. Quando a gente chegou, a casa já estava cheia. Tio Beto, o mais velho dos irmãos do meu pai, tinha vindo com a esposa Sônia e seus 3 filhos. Tio Cílio, a única mulher entre os irmãos, estava com o marido Ricardo e as gêmeas, minhas primas que tinham a minha idade. Tio Paulo, com a esposa Irene e seus 2 meninos. E então, tinha o tio Lauro. Tio Lauro era o caçula dos irmãos do meu pai, só 5 anos mais velho que minha irmã Beatriz. Ele não era casado e morava com a vovó. Ajudando a cuidar dela e do sítio, sempre foi o favorito da minha avó. Talvez por ser o mais novo, talvez por estar sempre por perto. Ele era um homem bonito, alto, com um sorriso fácil e uma risada que enchia a casa. Todo mundo gostava do tio Lauro. Ele contava as melhores histórias. Sabia fazer mágica com baralho e sempre trazia umas balinhas no bolso para dar pra gente. As crianças. Eu adorava o tio Lauro. Quando ele chegava, eu corria para os braços dele e ele me rodava no ar. Me chamando de princesinha, ele parecia se importar comigo de um jeito especial. Sempre perguntando como eu estava na escola, admirando meus desenhos, elogiando minhas tranças. Eu me sentia especial perto dele, como se eu fosse a sobrinha preferida. E talvez, de um jeito doentio que eu não entendia na época, eu realmente fosse. Naquele domingo, o almoço foi servido no terreirão debaixo das mangueiras. Mesas improvisadas com tábuas sobre cavaletes foram cobertas com toalhas bordadas e o cheiro da comida fazia nosso estômago roncar. Feijão tropeiro, arroz branquinho, galinha caipira, farofa de ovo, mandioca cozida, quiabo refogado. Nossa, era uma festa para os sentidos. Antes de continuar com essa parte tão difícil da minha história, queria pedir um minutinho do seu tempo. Meu querido, minha querida que está me assistindo, se você está gostando do meu relato, deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Tá, isso ajuda muito a minha história a chegar em mais pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que eu passei. E me conta aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Isso me dá um quentinho no coração. Saber que tem gente do Brasil inteiro ouvindo essa velhinha contar sua história. Depois do almoço, os adultos ficaram na mesa, tomando um cafezinho, comendo doce de leite e conversando sobre política, sobre a seca, sobre o preço do feijão que não parava de subir. Nós, crianças, recebemos permissão para brincar no pomar, desde que a gente não subisse nas árvores nem estragasse as frutas que ainda não estavam maduras. Corremos para os fundos do sítio, loucos pela liberdade. Brincamos de pega-pega, de esconde-esconde. Catamos goiabas caídas do pé e comemos até a barriga doer. O tempo foi passando e, aos poucos, as crianças foram sendo chamadas pelos pais. As gêmeas da tia Célia tiveram que ir para casa mais cedo, porque uma delas estava com febre. Os meninos do tio Paulo foram chamados para ajudar a carregar umas coisas. Eu fiquei sozinha no pomar, olhando uma colmeia de abelha sem ferrão que eu tinha achado num tronco velho. Foi quando ouvi a voz do tio Lauro atrás de mim. Helena, o que você está fazendo aqui sozinha? Menina. Me virei sorrindo. Era o tio Lauro, meu tio favorito. Olha, tio, achei uma casa de abelhas, mas são daquelas boazinhas que não ferroam. Ele se aproximou. Olhando por cima do meu ombro, senti o corpo grande dele atrás do meu. O cheiro de cigarro e cachaça eu não tinha notado antes, durante o almoço, mas agora eu percebi que ele tinha bebido mais que o costume. Que legal. Princesinha. Mas não é bom ficar aqui sozinha. Não, tem muita cobra nessa parte do terreno. Vem, vou te mostrar uma coisa bem interessante lá dentro. Eu peguei na mão dele sem hesitar. Por que eu hesitaria? Era meu tio querido. O homem que me dava balas, que me contava histórias, que me fazia sentir especial.
Eu confiava nele. Completamente. Ele me levou. Não para a casa principal onde estava todo mundo, mas para uma construção menor nos fundos do sítio. Era onde ficavam guardadas as ferramentas do campo, os sacos de grãos, as celas dos cavalos. Um lugar escuro, com cheiro de terra úmida e mofo. O que a gente vai ver aqui? Tio, eu tenho um presente para você. Princesinha. Mas é segredo. Viu? Não pode contar para ninguém. Senão estraga a surpresa para os outros primos. Oi, assenti. Me sentindo especial de novo. Um presente só para mim. Um segredo nosso. Meu coração de criança acelerou de felicidade. Tio Lauro fechou a porta atrás de nós. O galpão ficou na penumbra. A única luz vinha de uma janelinha bem pequena no alto da parede. Elle me levou até o fundo, onde tinha uma espécie de depósito. Com sacos de feijão e milho empilhados, fecha os olhos. Princesinha, só abre quando eu mandar. Fechei os olhos, quase pulando de animação. Esperava ganhar uma boneca, talvez, ou um livro de histórias. Foi quando eu senti as mãos grandes e ásperas dele no meu corpo. O que aconteceu naquele galpão escuro, naquela tarde de domingo que começou tão feliz, é algo que, por muitos anos, eu tentei apagar da minha memória. As lembranças vêm em flashes. Suas mãos me tocando onde ninguém jamais tinha tocado. Sua voz rouca no meu ouvido, dizendo que eu era especial, que era a nossa brincadeira secreta, que eu não podia contar para ninguém. Senão meus pais iam ficar bravos comigo. Lembro do cheiro de poeira e suor, do peso do corpo dele sobre o meu, da dor, uma dor lancinante que me fez gritar, e da mão dele tapando minha boca com força, quase me sufocando. Lembro dos meus soluços, das minhas súplicas para ele parar, e do olhar dele, aquele olhar que até hoje me persegue nos pesadelos, um olhar vazio, como se eu não fosse uma pessoa, e sem uma coisa para o prazer dele. Não sei quanto tempo durou. Para uma criança de 9 anos sofrendo uma violência daquela, poderia ter sido uma eternidade. Eu sei que, em algum momento, a dor foi tão intensa que meu corpo, incapaz de processar tanto sofrimento, simplesmente desligou. Eu perdi a consciência. Quando acordei, eu estava sozinha no galpão escuro. Meu vestidinho azul de bolinhas, que mamãe tinha feito com tanto carinho, estava rasgado e manchado de sangue. Meu corpo doía de um jeito que eu jamais tinha sentido antes. Tinha sangue escorrendo pelas minhas pernas e eu não entendia direito o que tinha acontecido. Só sabia que tinha sido algo terrível, algo proibido, algo que tinha me quebrado por dentro. Tentei me levantar, mas caí. Tentei gritar, mas minha voz saiu fraca. Um sussurro rouco. Me arrastei até a porta, deixando um rastro vermelho no chão de terra. Quando finalmente consegui abrir a porta, a luz do fim de tarde me cegou por um instante. Ouvi vozes me chamando ao longe. Minha mãe. Meu pé. Procurando por mim. Eu tinha perdido a noção do tempo. Quanto tempo eu fiquei desacordada naquele galpão. 1 hora, 2 tentei chamar por eles, mas só consegui emitir um gemido. Foi minha irmã Camila quem me encontrou primeiro. Lembro do grito dela ao me ver, do seu rosto transformado pelo horror de Poivrière meus pés. E o mundo virou um turbilhão de vozes assustadas. De coro. De perguntas que eu não conseguia responder. Meu Deus, o que aconteceu com ela, Helena? Filha, quem fez isso com você? Chama um médico rápido. Fui carregada nos braços do meu pai de volta para a casa principal. Lembro dos olhares horrorizados de todos, dos gritos da minha mãe, do choro da minha avó, e lembro do tio Lauro, parado num canto, observando tudo com uma expressão que misturava preocupação e algo mais que, na época, eu não soube identificar, mas hoje eu sei que era medo. Medo de ser descoberto. Eu não consegui dizer nada. Oh, choke.
a vergonha, o medo e aquela sensação terrível de que algo precioso tinha sido roubado de mim me deixaram num estado de torpor e eu só conseguia chorar. Um choro silencioso e constante, enquanto me enrolavam num cobertor e me colocavam na carroceria do caminhão do tio Paulo para me levar para o hospital. Na cidade vizinha, a última coisa que vi antes de a gente deixar o sítio foi o rosto do tio Lauro, observando de longe, e os lábios dele formando as palavras que ele tinha me dito no galpão. É nosso segredo. A viagem até o hospital foi um pesadelo. Cada solavanco do caminhão naquela estrada esburacada era como uma facada no meu corpo já destruído. Minhas lágrimas secaram. Não porque a dor tinha passado, mas porque parecia que meu corpo não tinha mais nada para dar. Eu estava vazia. Uma casca de menina. O hospital ficava em Governador Valadares. A cidade maior perto de Santa Cruz das Almas era um prédio branco, de 2 andares, com um crucifixo grande na entrada. Naquela época, a maioria dos hospitais do interior era administrada por freiras. Lembro dos olhares horrorizados das enfermeiras quando me viram, das conversas sussurradas, do rosto da freira diretora se contorcendo numa expressão que misturava pena e indignação. A menina foi violentada, ouvi alguém dizer. Embora na época eu nem soubesse direito o que essa palavra significava. Sabia apenas que algo terrível tinha acontecido. Algo que fazia os adultos baixarem a voz e trocarem olhares pesados. Me levaram para uma salinha pequena e branca. Uma médica veio me examinar. Lembro do alívio que senti por ser uma mulher. Suas mãos eram gentis, mas cada toque, ainda assim, me causava dor. Ela falava baixinho comigo, tentando me acalmar, mas eu estava além do alcance de qualquer conforto. Vamos ter que operar. Lá ouvi a médica dizer aos meus pais: os ferimentos internos são graves. O que se seguiu foi um borrão de agulhas, máscaras, luzes fortes, vozes distantes e, graças a Deus, a escuridão quando a anestesia finalmente fez efeito. Ao acordar, horas depois, eu estava numa cama de hospital, com tubos e faixas por todo lado. O quarto estava escuro, iluminado só pela luz fraca que vinha do corredor. Na cadeira, ao lado da cama, minha mãe dormia numa posição desconfortável, o rosto inchado de tanto chorar. Quis chamá-la, mas a voz não saía. Tentei mexer a mão para tocá-la, mas meu corpo parecia pesar 1 tonelada. Foi então que ouvi um som vindo da porta. Passos leves, cuidadosos. Meu coração disparou. O pânico tomando conta de mim. Seria ele. Teria vindo para me silenciar de vez. A porta se abriu lentamente e a luz do corredor revelou o rosto do meu pai. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Seu Roberto sempre foi um homem forte, inabalável. Daqueles que não demonstra fraqueza nem quando o mundo está desabando. Mas o homem que eu vi naquela porta estava destruído, os olhos vermelhos, o rosto envelhecido 10 anos num único dia, a postura curvada como se carregasse o peso do mundo. Ele se aproximou da cama, pensando que eu ainda estava dormindo. Com um cuidado infinito, ajeitou o cobertor sobre mim. Uma carícia tão leve que mal senti. Eu vi lágrimas silenciosas descendo pelo seu rosto marcado pelo sol e pelo trabalho duro. Minha filhinha. E ele sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Me perdoa. Eu devia ter te protegido. Foi a primeira e única vez que vi meu pai chorar, o homem que enfrentava tempestades sem pestanejar, que carregava toras de madeira pesadas como se fossem gravetos, que nunca se curvou diante das dificuldades da vida. Estava ali, despedaçado pela dor de não ter conseguido proteger sua filha mais nova. Fechei os olhos, fingindo ainda estar dormindo. Não queria que ele soubesse que eu o tinha visto naquele momento de vulnerabilidade. Mesmo criança, eu sabia que havia coisas que um homem como meu pai preferia manter em segredo. Os dias no hospital se arrastaram. Descobri depois que fiquei internada quase 2 semanas.
Tinha perdido muito sangue. Os ferimentos internos eram graves. E houve momentos em que os médicos temeram pela minha vida. Mas eu era forte. Como dizia a médica, essa menina tem força de Jequitibá. Ela comentava para as enfermeiras. No terceiro dia, quando eu já conseguia ficar acordada por mais tempo e a dor tinha diminuído um pouco graças aos remédios, a médica veio me ver acompanhada de um homem de terno que se apresentou como delegado, Helena. E ela disse, sentando-se ao lado da minha cama, sei que é difícil falar sobre isso, mas precisamos que você nos conte o que aconteceu, quem fez isso com você. Olhei para minha mãe, que estava do outro lado da cama. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de dor e determinação. Pode falar. Filha, ela disse, segurando minha mão. Ninguém vai te fazer mal de novo. Papai e eu vamos te proteger. Mesmo assim, as palavras não vinham. Como contar que meu próprio tio, o irmão do meu pai, o favorito da vovó, tinha feito algo tão horrível como dizer que o homem que todos amavam, que contava histórias e fazia mágicas, era um monstro. Mas algo no olhar da minha mãe, uma firmeza que dizia que ela lutaria por mim contra o mundo inteiro se fosse preciso, me deu coragem. Foi o tio Lauro, sussurrei, tão baixo que eles tiveram que se inclinar para ouvir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi o choque no rosto do delegado. A confirmação dolorosa no da minha mãe. Ela já suspeitava. On eût percebi. Talvez já tivesse visto algo no comportamento dele que eu nunca notei. Talvez tivesse percebido olhares, gestos, que passaram despercebidos para todos os outros. Tem certeza? Filha, perguntou o delegado. Sua voz agora mais suave. É uma acusação muito séria. Tenho, respondi, sentindo um peso saindo dos meus ombros conforme as palavras saíam. Ele me levou para o galpão das ferramentas. Disse que tinha um presente para mim. Um presente só meu. E depois? Depois? Não consegui continuar. As lágrimas vieram em cascata, e com elas, os soluços que balançavam meu corpo dolorido. Minha mãe me abraçou com cuidado, murmurando palavras de conforto no meu ouvido. Tá tudo bem. Minha filha, você foi muito corajosa. Muito corajosa. O delegado fez mais algumas perguntas. Anotou tudo num caderninho. E depois saiu, prometendo que providências seriam tomadas. Só anos depois, eu entendi o que significava aquela frase. Quando ficamos sozinhas, minha mãe segurou minhas mãos nas dela e me olhou com uma intensidade que eu nunca esqueci. Helena, escuta bem o que vou te dizer. O que aconteceu com você? Não foi sua culpa. Não foi por causa do seu vestido. Não foi porque você sorriu demais. Não foi porque você estava sozinha no pomar. Foi porque o seu tio é um homem doente. Um monstro que se esconde atrás de sorrisos e balas. E ele vai pagar por isso? Eu prometo. Oi, assenti. Ainda incapaz de acreditar totalmente naquelas palavras. Parte de mim. A parte criança que ainda não entendia a maldade do mundo, achava que devia ter feito algo para provocar aquela situação. Talvez se eu não tivesse aceitado ir com ele, se não tivesse confiado tanto. E tem mais uma coisa, continuou minha mãe. A voz agora um sussurro. Seu pai não pode saber que foi o irmão dele. Não ainda. Por que? Perguntei. Confusa. Porque seu pai vai matar ele. Helena, vai matar e vai pra cadeia. E nós vamos ficar sem ele. E eu não posso perder vocês dois. Eu não entendi completamente naquele momento, mas concordei. Confiava na minha mãe mais do que em qualquer pessoa no mundo. O que eu não sabia era que meu pai já estava na porta do quarto. Ele tinha ouvido tudo. A expressão no rosto dele quando entrou, moi dois. Eu nunca vou esquecer. Era como se algo tivesse morrido dentro dele. Algo fundamental. Seus olhos. Normalmente vivos e brilhantes. Estavam opacos. Como pedras no fundo de um rio. Roberto. Minha mãe começou.
percebendo pelo olhar dele que tinha escutado: por favor, pensa nas meninas. Pensa na família. Ele levantou a mão, pedindo silêncio, mas não com raiva. Era um gesto cansado, derrotado. Já pensei. Marissa, pensei muito. E eu tenho um plano. O modo como ele disse aquilo, tão calmo, tão controlado, me deu mais medo do que se tivesse gritado ou quebrado tudo no quarto. Era a calma de quem já tinha tomado uma decisão irrevogável, de quem já tinha aceitado as consequências do que ia fazer, naquele momento, deitada naquela cama de hospital, ainda fraca demais para levantar sozinha, com dores que nenhuma criança deveria sentir. Eu não imaginava o que viria a seguir. Não sabia que o plano do meu pai não era simplesmente matar o irmão, mas fazê-lo sofrer como eu tinha sofrido. Não sabia que a justiça, quando feita pelas próprias mãos, pode ser muito mais terrível do que qualquer punição da lei. O que eu sabia era que nada seria como antes, a menina que brilhava no vestido de bolinhas azuis, que corria pelo pomar colhendo goiabas, que confiava nos adultos e achava que o mundo era um lugar bom, tinha morrido naquele galpão escuro. No lugar dela, estava nascendo alguém diferente. Alguém que carregaria cicatrizes invisíveis pelo resto da vida. Nos dias que se seguiram, muitas pessoas vieram me visitar no hospital. Meus tios e tias, primos, vizinhos, até o padre da nossa paróquia, todos traziam presentes, palavras de conforto, olhares de pena. Todos, menos o tio Lauro. Dele. Só ouvi dizer que tinha ido para Belo Horizonte resolver uns negócios. Fugindo. Claro. Minha avó também nunca apareceu. Soube depois que ela se recusava a acreditar que seu filho caçula, seu preferido, pudesse ter feito algo tão horrível. Talvez fosse pedir demais a uma mãe, ou talvez fosse apenas mais um exemplo de como muitas vezes a gente prefere acreditar numa mentira confortável do que encarar uma verdade devastadora. Uma semana depois da minha conversa com o delegado, quando eu já estava melhorando e os médicos falavam em me dar alta em breve, meu pai veio me visitar sozinho. Ele se sentou ao lado da minha cama, com aquela expressão séria que raramente abandonava seu rosto desde o incidente. Helena, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. No domingo que vem, vai ter outro almoço na casa da vovó. Só de ouvir isso, senti meu corpo inteiro se contrair de medo. Eu nunca mais queria voltar àquele lugar, ver aquele galpão. Lembrar? Não quero ir. Pai responde, as lágrimas já se formando nos meus olhos. Por favor, não me obriga. Ele pegou minha mão com uma delicadeza que contrastava com aqueles dedos calejados de tanto trabalhar. Você não precisa ir. Minha filha nunca mais vai ter que ir lá se não quiser. Mas sua mãe e eu vamos. E eu preciso que você entenda que talvez aconteçam coisas que você vai ouvir depois. Coisas sobre o tio Lauro. Que coisas? Pai. Ele recitou, claramente dividido entre o desejo de me proteger de mais horrores e a necessidade de me preparar para o que estava por vir. Justiça. Minha filha. Justiça. A palavra ficou pairando entre nós, cheia de promessas sombrias, de segredos que eu ainda era jovem demais para compreender, mesmo não sabendo exatamente o que meu pai planejava. Senti um calafrio. Não era apenas medo, era também uma espécie estranha de alívio. A certeza de que, de um jeito ou de outro, tio Lauro pagaria pelo que tinha feito. Quando você sair daqui, meu pai continuou, vamos para a casa da sua tia Célia em Teófilo Otoni. Você, sua mãe e suas irmãs vão ficar lá por um tempo. E vous depois? E a escola, pai, e a nossa casa, e os meus livros. Ele sorriu. Um sorriso triste que não alcançou os olhos. Tudo isso pode esperar. Filha, agora o importante é você ficar boa e a gente estar todo mundo junto. Em segurança, naquela noite.
Eu sonhei como o tio Lauro. Não era um pesadelo, como os que eu tinha tido nas noites anteriores. Com ele me perseguindo pelo pomar, me arrastando para o galpão escuro, era um sonho diferente. Ele estava deitado, imóvel. Enquanto uma sombra se aproximava dele, a sombra tinha o rosto do meu pai. Mas de alguma forma não era bem ele. Era algo mais antigo, mais primitivo. Como se todas as gerações de pais que já tiveram que proteger suas filhas tivessem se fundido naquela figura que avançava lentamente, inexoravelmente. Em direção ao homem adormecido, acordei antes de ver o que acontecia, mas a sensação que ficou comigo era de que, fosse o que fosse, seria irreversível, como a perda da minha inocência naquele domingo fatídico, como as cicatrizes que ficariam no meu corpo e na minha alma, como a confiança, que nunca mais seria a mesma. 3 dias depois, recebi alta do hospital. Saí numa cadeira de rodas, ainda fraca demais para andar sozinha. O mundo lá fora parecia estranhamente o mesmo, como se fosse impossível que o céu continuasse azul, que os pássaros ainda cantassem, que a vida seguisse seu curso depois de algo tão terrível. No carro emprestado que nos levaria para Teófilo Otoni, olhei para trás. Para o hospital que tinha sido meu lar nas últimas 2 semanas, a médica que tinha cuidado de mim estava na porta, acenando. Ela tinha dito no último exame que eu provavelmente nunca poderia ter filhos. Os danos tinham sido graves demais. Na época, aquilo não significou muito para mim. Eu tinha 9 anos. Filhos eram um conceito distante, quase abstrato. Só muito mais tarde eu entendi completamente o que mais tinha me sido roubado naquele dia. A viagem para a casa da minha tia foi silenciosa. Minha mãe, segurando minha mão o tempo todo. Minhas irmãs sentadas no banco da frente com meu pai, todos mergulhados em pensamentos que não compartilhavam. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido entre nós. Um muro feito de dor, de culpa, de raiva e de um amor tão feroz que não encontrava palavras para se expressar. Quando chegamos à casa da tia Célia, o sol já estava se pondo, pintando o céu de vermelho e dourado. Minha tia nos recebeu na porta. Os olhos já vermelhos de chorar, ela abraçou cada um de nós, segurando meu rosto entre as mãos quando chegou a minha vez, olhando fundo nos meus olhos como se procurasse sinais do dano que ia além das marcas físicas. Aquela noite foi a última vez que vi meu pai antes do próximo domingo. Ele se despediu de cada um de nós com abraços longos, palavras sussurradas, promessas de que logo estaríamos todos juntos novamente. Com minha mãe, foi diferente. Os dois se afastaram. Conversaram em voz baixa por muito tempo e quando voltaram, vi que minha mãe tinha chorado. Mas havia algo mais em seu rosto, uma determinação feroz, quase selvagem. Volto no domingo à noite, meu pai disse antes de partir. Fiquem aqui. Não saiam para a cidade. Não falem com ninguém sobre o que aconteceu. E então ele se foi, levando consigo o peso de uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. O que aconteceu naquele domingo, na casa da minha avó, eu só soube muito tempo depois. E mesmo assim, não a história completa, apenas fragmentos, sussurros, rumores que circularam por anos na nossa região, o suficiente para entender que algumas formas de justiça são tão terríveis quanto o crime que as motiva, o suficiente para saber que meu pai, aquele homem gentil que me ensinava a reconhecer os tipos de madeira pelo cheiro, tinha dentro de si uma escuridão que só veio à tona quando o que ele mais amava foi ameaçado. O tempo que passamos na casa da tia Célia em Teófilo Otoni se arrastou como uma procissão de Sexta-feira Santa, eram dias de espera. De silêncio pesado e de olhares carregados de segredos, minha tia fazia o possível para me ajudar a recuperar não só o corpo, mas a alma também. Preparava as comidas que eu mais gostava, me deixava dormir com uma lamparina acesa e nunca me pressionava a falar sobre o que tinha acontecido. Minhas irmãs, Camila e Beatriz, se revezavam ao meu lado, lendo histórias,
penteando meu cabelo, tentando me fazer sorrir com piadas que já não faziam sentido para mim. Eu via nos olhos delas não só a tristeza, mas também um medo novo. O medo de que o mundo não era o lugar seguro que elas pensavam, que o mal podia vir vestido de família, com voz gentil e mãos, que antes só ofereciam balas. Minha mãe quase não dormia. Anuat? Eu a ouvia andando pela casa, murmurando orações. Às vezes chorando baixinho, quando pensava que ninguém podia ouvir. Durante o dia, ela se mantinha forte por mim, por nós todos. Mas seus olhos tinham um brilho febril, como se estivesse constantemente calculando, planejando, preparando-se para algo que eu não conseguia compreender completamente. O domingo demorou a chegar e, ao mesmo tempo, veio rápido demais. Quando o sol nasceu naquele dia, senti um peso no estômago, uma certeza obscura de que algo irreversível estava prestes a acontecer. Minha mãe se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido preto simples, amarrando o cabelo num coque apertado. Não era a roupa festiva de quem vai para um almoço de família, era a roupa sóbria de quem vai a um acerto de contas. Vou encontrar seu pai, ela disse, beijando minha testa antes de sair. Fique com suas irmãs e sua tia. Não saia de casa. Não abra a porta para ninguém. Não atenda o telefone. Voltamos à noite. Havia uma finalidade naquelas palavras que me assustou. Como se ela também não tivesse certeza de que voltaria, mas estivesse determinada a ir mesmo assim. Lembro de segurar sua mão, de pedir que não fosse, que ficasse comigo, que deixasse a polícia resolver tudo. Ela apenas sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, e disse algumas coisas. Minha filha, a polícia não pode resolver. Algumas dívidas. Só o sangue paga. Aquelas palavras ficaram comigo, ecoando na minha cabeça, como o sino da igreja nas manhãs de domingo. O que minha mãe, aquela mulher que me ensinara a amar o próximo, a perdoar 70 vezes 7, estava planejando fazer. O que meu pai, aquele homem que parava o trabalho para não pisar numa formiga, tinha preparado para o irmão que traiu sua confiança da pior maneira possível. O dia se arrastou numa agonia de incerteza. Eu me sentia como se estivesse esperando por um resultado que eu já conhecia, mas que não queria aceitar. Quando a noite finalmente caiu, trazendo consigo uma chuva fina e insistente, meu corpo inteiro estava tenso como uma corda de viola prestes a arrebentar. Foi quase meia-noite quando ouvimos o carro se aproximando. O barulho de pneus na lama, a porta batendo, passos na varanda. Minha tia foi atender enquanto eu, minhas irmãs e meus primos esperávamos na sala, congelados numa expectativa que ninguém ousava nomear. Meu pai entrou primeiro, seguido pela minha mãe. Os dois estavam encharcados, não só pela chuva, mas por algo mais, algo que parecia emanar deles como uma aura invisível, uma mistura de exaustão, alívio e um horror silencioso que eu nunca tinha visto em seus rostos. Está feito, meu pai disse para minha tia. As palavras pesadas como pedras, nunca mais ele vai tocar em nenhuma criança. Ninguém perguntou o que estava feito, o que tinha acontecido naquela casa distante onde eu perdi a minha inocência. O silêncio que se seguiu era carregado de entendimento, de cumplicidade. Algo terrível tinha acontecido. Algo que não seria discutido na frente das crianças, algo que nunca seria mencionado fora daquele círculo fechado. Meu pai veio até mim, se ajoelhou à minha frente, tomou minhas mãos pequenas nas suas, grandes e calejadas. Seus olhos, que sempre me pareceram tão fortes, estavam marejados. Nunca mais. Minha filha lhe disse, "Vos emborgado. Nunca mais ninguém vai te machucar assim. E eu prometo, eu acreditei nele, com toda a fé que uma criança pode ter. Eu acreditei que meu pai tinha consertado o mundo quebrado, que tinha eliminado o monstro dos meus pesadelos, que agora poderíamos voltar a ser o que éramos antes.
Eu não sabia. Então, que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais voltam a ser como eram, que algumas feridas, mesmo depois de cicatrizadas, continuam a doer quando o tempo muda, quando a lembrança vem sem aviso, quando algo, um cheiro, som, uma sombra, traz tudo de volta, como se tivesse acontecido ontem. Dormimos todos juntos naquela noite, num amontoado de colchões no chão da sala. Ninguém queria ficar sozinho, nem mesmo os adultos. Era como se precisássemos da presença uns dos outros para afastar as sombras, para confirmar que ainda estávamos ali, inteiros, juntos, sobreviventes. 2 dias depois, partimos de volta para Santa Cruz das Almas, não para nossa casa antiga. Essa tinha sido vendida às pressas para um comerciante da cidade. Fomos para uma casa nova, do outro lado da cidade, mais próxima do centro. Uma casa que meu pai tinha comprado com o dinheiro da venda da antiga e de suas economias de anos. Uma casa sem memórias, sem fantasmas, sem o peso do que tinha acontecido. Os meses que se seguiram foram de lenta reconstrução. Meu corpo se curou mais rápido que a minha alma. Os ferimentos físicos cicatrizaram. A dor diminuiu. Pude voltar a andar, a correr, a ser uma criança no sentido físico da palavra, mas por dentro, eu tinha envelhecido décadas em poucos dias. O delegado veio algumas vezes. Fez perguntas. Anotou respostas. Mas nada parecia acontecer. Daya. Ele chamou meus pais para uma conversa particular. Quando voltaram, tinham uma expressão estranha. Mistura de alívio e uma tristeza resignada. O caso está encerrado, meu pai disse naquela noite. Durante o jantar, Lauro foi encontrado morto no Rio Doce. Aparentemente se afogou. Estava bêbado. Dizem. A forma como ele disse aparentemente, a forma como minha mãe baixou os olhos, me disse tudo o que eu precisava saber. Não foi um acidente. Não foi suicídio. Foi a justiça das próprias mãos. A lei antiga de olho por olho. A sentença executada longe dos tribunais e dos juízes. Nunca soube exatamente o que aconteceu naquele domingo na casa da minha avó. Só muitos anos depois, quando já era adulta, ouvi fragmentos da história, comentários sussurrados, frases soltas em conversas de adultos que achavam que eu não estava ouvindo o suficiente para formar uma imagem borrada, incompleta, mas aterrorizante. Pelo que pude entender, meu pai e minha mãe foram à casa da vovó Cida, como se fosse apenas mais um almoço de família. Tio Lauro estava lá. Tinha voltado de BH 2 dias antes. Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo. A história oficial era que eu tinha caído de uma árvore no pomar e me machucado gravemente. Meus pés sentaram à mesa. Comeram. Conversaram. Fingiram normalidade. Enquanto o veneno que minha mãe tinha trazido da farmácia fazia efeito lentamente no copo de tio Lauro, não era um veneno para matar. Era para paralisar, para deixar consciente, mas incapaz de se mover, de falar, de pedir ajuda. Quando todos os outros convidados foram embora, quando minha avó se recolheu para descansar, eles o levaram para o mesmo galpão onde ele tinha me atacado. É lá? No mesmo local onde ele tinha destruído minha infância. Meu pé. Bem, há coisas que é melhor não saber em detalhes. Nem mesmo agora. Tantos anos depois, o que sei é que depois eles o levaram para o Rio Doce. Ele ainda estava vivo, mas fraco, debilitado. A água fez o resto, levando embora não só sua vida, mas também as provas do que tinha acontecido antes. A notícia da morte de tio Lauro se espalhou rapidamente pela região. Ocidente tragico. Diciam, homem jovem. Cheio de vida. Levado pelas águas do rio. Uma pena. Uma tristeza. Minha avó ficou devastada. Entrou num luto profundo do qual nunca se recuperou totalmente.
Seus outros filhos a apoiaram. Tentaram consolá-la, mas nada preencheu o vazio deixado pelo filho caçula. O preferido, o que ninguém disse publicamente, mas que todos suspeitavam. Era a verdade sobre o que ele tinha feito numa cidade pequena como a nossa. Os segredos têm pernas curtas. As perguntas sobre por que eu estava internada, os rumores sobre a violência do ataque, as suspeitas sobre quem poderia ter feito algo tão horrível, tudo isso circulava em sussurros. Emul Horesh. Em conversas interrompidas quando alguém se aproximava. Nunca mais voltei a falar sobre o assunto com meus pais. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. O que aconteceu, aconteceu. Está terminado. Vamos seguir em frente. E foi o que fizemos. Cada um à sua maneira. Meu pai mergulhou no trabalho com uma intensidade nova. Como se quisesse se purgar de algo através do suor e do cansaço físico, minha mãe se tornou mais devota, mais rigorosa em suas práticas religiosas, passando horas na igreja, rezando por algo que nunca mencionava. E eu me refugiei nos estudos. Descobri nos livros um mundo onde eu podia escapar, onde as histórias tinham finais felizes, onde a justiça prevalecia sem precisar de mãos manchadas de sangue. Estudei com uma determinação que surpreendeu meus professores. Quando completei o primário, já era a melhor aluna da escola. Foi nessa época que descobri minha vocação. A médica que tinha cuidado de mim no hospital veio visitar nossa cidade e passou em nossa casa para ver como eu estava. Ela ficou impressionada com minha recuperação, com minha inteligência, com minha curiosidade sobre tudo relacionado à medicina. Você daria uma ótima médica. Sabe, ela comentou, enquanto eu mostrava meus cadernos, onde anotava tudo sobre plantas medicinais que aprendia com os mais velhos da região. A ideia plantou-se em mim como uma semente. Medicar. Alguém que cura, que ajuda, que salva vidas. Alguém que transforma a dor em conhecimento, o sofrimento em compaixão. Era exatamente o que eu queria ser. Claro que, para uma menina pobre do interior de Minas nos anos 1950, tornar-se médica era quase um sonho impossível. Mas eu tinha dentro de mim uma força que nem eu mesma conhecia completamente, a força de quem enfrentou o pior e sobreviveu, de quem viu o monstro nos olhos e continuou de pé. Quando terminei o ginásio, aos 15 anos, eu já tinha um plano, iria para Belo Horizonte. Ficaria na casa de uma prima distante da minha mãe. Trabalharia durante o dia e estudaria à noite para terminar o colegial e tentar o vestibular para a medicina. Meus pais relutaram no início. A ideia de me deixar ir para a capital, tão longe deles, os aterrorizava depois de tudo que tínhamos passado, mas eles viram minha determinação, minha necessidade de seguir em frente, de transformar minha história em algo maior que a tragédia que a havia marcado. Vá, minha filha, meu pai finalmente disse. Depois de muitas discussões, vá e se torne a pessoa que você quer ser. Só não se esqueça de nós. Da sua origem, de quem você é. Deixei Santa Cruz das Almas numa manhã de março de 1963, com uma mala de papelão contendo tudo o que eu possuía e um medo que se misturava com esperança no peito. Tinha 16 anos e, pela primeira vez desde aquele domingo fatídico, sentia que o futuro poderia ser mais luminoso que o passado. Belo Horizonte me recebeu com seu calor intenso, suas ladeiras, seus cheiros, sua mistura caótica de cores e sons. A casa da prima Eulália ficava no bairro da Liberdade, numa rua estreita de casas geminadas. Era pequena, apertada, abafada, mas para mim representava a liberdade, a chance de recomeçar, de ser apenas a Helena, não a menina que sofreu aquilo. Consegui um emprego numa farmácia do bairro, limpando, organizando, eventualmente até atendendo clientes quando o movimento era grande. Oh, não. Sou Amaru, um português de poucas palavras, mas coração generoso.
Logo percebeu meu interesse pela medicina, pelas propriedades das plantas, pelos medicamentos e seus efeitos. Menina, tu tens jeito para a coisa, ele dizia, me ensinando a preparar pomadas. Xaropes, tinturas. Quem sabe um dia essa farmácia não será sua. E o Soria, agradecia. Mas meu sonho era maior. Eu queria entender o corpo humano, suas complexidades, suas fragilidades e resistências. Queria saber por que alguns ferimentos cicatrizam sem deixar marca, enquanto outros, invisíveis aos olhos, continuam a sangrar por dentro, por anos, por toda uma vida. Anuat, eu estudava até os olhos arderem, até as velas acabarem, até o sono finalmente me vencer. O colegial noturno era difícil. Os professores cansados, os alunos mais interessados em namorar que em aprender, as matérias passadas às pressas para cumprir o programa, mas eu absorvia tudo, cada palavra, cada fórmula, cada conceito. Como uma esponja sedenta, foram 3 anos intensos. Anos de trabalho duro, de estudo constante, de privações e sacrifícios, anos também de descobertas, de amizades, de uma liberdade que eu nunca tinha experimentado antes. Anos em que aprendi que havia mais do que um caminho a seguir, mais do que uma forma de ser mulher, mais do que um destino possível. M1966. Aos 19 anos, prestei vestibular para medicina na UFMG. A concorrência era feroz. Havia pouca. Os candidatos, em sua maioria, homens de famílias ricas, com anos de estudo em bons colégios. Minhas chances eram mínimas, mas eu tinha algo que muitos deles não tinham. Uma determinação nascida da dor, uma vontade de ferro forjada no fogo da pior experiência que uma menina pode viver. O dia em que vi meu nome na lista de aprovados foi o mais feliz da minha vida até então. Chorei. Como não chorava desde aqueles dias no hospital, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alegria, de vitória, de uma esperança que finalmente começava a se concretizar. Meus pais não puderam vir para a matrícula. A viagem era longa, cara, e eles nunca tinham saído do interior de Minas, mas mandaram uma carta que eu guardo até hoje, amarelada pelo tempo, as letras trêmulas do meu pai, que mal sabia escrever, e as palavras cuidadosamente escolhidas da minha mãe: nossa filha, nosso orgulho. Você conseguiu o que nenhum de nós jamais sonhou conseguir. Carrega nosso nome, nossa história, nosso amor com você por onde for, e lembre-se sempre: você é mais forte do que tudo que tentou te derrubar. Li e reli aquela carta tantas vezes que sabia cada palavra de cor. Ela era a prova de que, apesar de tudo, apesar do horror que tinha manchado minha infância, apesar da justiça terrível que meus pais tinham executado, havia amor, um amor imperfeito, talvez manchado de sangue e culpa, mas ainda assim, amor. A faculdade de medicina foi mais difícil do que qualquer coisa que eu tivesse enfrentado antes. Os professores eram exigentes, as aulas puxadas, as noites de plantão extenuantes. Ser uma das poucas mulheres no curso trazia desafios extras, os comentários machistas, as piadas de mau gosto, os professores que duvidavam da minha capacidade, mas nada disso me deteve. Cada obstáculo apenas alimentava minha determinação. No 4º ano, quando comecei os estágios práticos, descobri minha verdadeira vocação à ginecologia e obstetrícia: trazer vidas ao mundo, cuidar da saúde das mulheres, especialmente daquelas que, como eu, tinham sofrido violências que deixavam marcas invisíveis, mas profundas. Era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Foi durante um plantão na maternidade, ajudando a trazer ao mundo um bebê de uma menina de apenas 13 anos, vítima de abuso, como eu tinha sido, que tomei uma decisão. Eu não ficaria em BH, depois de formada. Eu voltaria para o interior,
para lugares como Santa Cruz das Almas, onde meninas, como eu, como aquela jovem mãe assustada, não tinham acesso a cuidados médicos adequados, à informação, à proteção. Me formei em 1972. Aos 25 anos, a cerimônia foi simples. Mas meus pais estavam lá, mais velhos, mais curvados pelo trabalho duro e pelo peso dos segredos que carregavam, mas com os olhos brilhando de orgulho. Minhas irmãs também vieram, já casadas, com seus próprios filhos pequenos. Doutora Helena Vargas de Andrade, meu pai, pronunciou lentamente, saboreando cada sílaba quando recebeu meu diploma em suas mãos calejadas. Quem diria? Hein, minha filha? Uma doutora. Havia algo em seus olhos naquele momento. Não apenas orgulho, mas também uma espécie de redenção. Como se, de alguma forma, minha conquista justificasse o que ele tinha feito naquele domingo distante. Como se meu sucesso fosse a prova de que o sangue derramado não tinha sido em vão, não voltei para Santa Cruz das Almas. Em vez disso, aceitei um posto em Governador Valadares, a cidade vizinha, onde ficava o hospital que tinha me atendido tantos anos antes. A médica que tinha cuidado de mim estava se aposentando e indicou o meu nome para substituir, lá. O ciclo se completa, ela disse quando me recebeu no hospital. Agora como colega, não mais como paciente. A menina que salvamos volta para salvar outras. Trabalhei naquele hospital por 5 anos, a nós intensos, de aprendizado constante e cuento de desafios enormes. Há falta de recursos, de distância dos grandes centros, resistência de alguns pacientes em serem atendidos por uma médica mulher tão jovem, mas foram também anos de profunda satisfação. Cada vida que eu ajudava a trazer ao mundo, cada mulher que eu conseguia ajudar a se recuperar de um parto difícil, cada menina que eu protegia de um destino semelhante ao meu, denunciando abusos às autoridades, cada pequena vitória era um bálsamo para a ferida antiga que eu ainda carregava. Foi em Valadares, também, que conheci o Júlio, o farmacêutico que se tornaria meu marido. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro para o interior de Minas como parte de um programa do governo para levar profissionais de saúde para áreas carentes. Era homem gentil, paciente, com mãos delicadas como eu nunca tinha visto em um homem antes. Nosso namoro foi lento, respeitoso. Ele sabia, não em detalhes, mas o suficiente sobre o que tinha acontecido comigo. Sabia que havia cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, que eu carregava. Sabia que havia noites em que eu acordava gritando, banhada em suor frio, presa em pesadelos que vinham do passado. Sabia, acima de tudo, que eu talvez nunca pudesse dar a ele filhos biológicos. Não importa, ele disse quando eu contei sobre a última parte, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Existem tantas crianças que precisam de amor, de cuidado. Se for para termos uma família, nós daremos um jeito. Nos casamos em 1978, numa cerimônia simples na igrejinha de Valadares. Meu pé, já idoso, me levou ao altar com passos lentos, mas firmes. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia, lágrimas silenciosas que falavam de alívio, de gratidão por ver sua filha, aquela que quase perdeu, encontrando um caminho para a felicidade. No ano seguinte, abrimos nossa própria farmácia em Santa Cruz das Almas. Voltei para a cidade que tinha deixado tantos anos antes, não mais como a menina quebrada, mas como a mulher que tinha se reconstruído, pecha por pecha, cicatriz por cicatriz. A farmácia Andrade se tornou o coração da cidade. Não era apenas um lugar para comprar remédios. Era um ponto de encontro, de aconselhamento, de cuidado. Júlio cuidava da parte administrativa, da manipulação de fórmulas, dos medicamentos. Eu oferecia consultas, orientações,
às vezes até pequenos procedimentos para aqueles que não podiam chegar até o hospital em Valadares. Ao longo dos anos, adotamos 3 crianças, o Lucas, a Fernanda e a Gabriela, 3 almas que, como eu, tinham conhecido o lado mais sombrio da vida cedo demais. Lucas tinha sido abandonado ao nascer, Fernanda e Gabriela eram irmãs. Resgatadas de um pai violento depois que a mãe morreu, demos a eles o que nos foi dado e o que nos foi tirado, amor. Segurança, uma chance de recomeçar. Meus pais viveram o suficiente para conhecer seus netos adotivos, para vê-los crescer, para perceber que a família que tinham protegido com tanta ferocidade, mesmo que por meios terríveis, continuava a florescer, a se expandir, a existir através de novas vidas, novos começos. Quando meu pai morreu em 1985, encontrei, entre ceux pertence, um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Era a notícia do afogamento acidental de tio Lauro no Rio Doce, datada daquele domingo fatídico de 1956. Ele tinha guardado aquilo todos esses anos como um lembrete, uma prova, talvez até como uma espécie de penitência. No verso do recorte, escrito com a letra trêmula dele, havia apenas uma frase: pela Helena, eu faria tudo de novo. Guardei aquele recorte. Não como um troféu ou uma celebração, mas como um lembrete de que o amor, mesmo quando se manifesta em seus aspectos mais sombrios, mais terríveis, ainda é amor. De que meu pai, aquele homem gentil que nunca levantou a mão para mim, carregou até o último dia o peso daquilo que fez para me vingar, para garantir que eu pudesse ter um futuro. A verdade é que nenhum de nós, nem meu pai, nem minha mãe, nem eu, saiu ileso daquela história. Carregamos as marcas, visíveis e invisíveis. Pelo resto de nossas vidas, a diferença é que aprendemos a viver com elas, a transformá-las em algo que, se não poderia ser chamado de belo, pelo menos poderia ser útil, significativo, até mesmo curador. Cheguei na parte mais difícil desta história. Meus queridos, a parte que nunca contei por completo para ninguém, nem mesmo para meus filhos ou meu falecido marido. A parte que guardei no fundo da minha alma como um segredo sagrado, protegido por décadas de silêncio. O que aconteceu naquele domingo, quando meus pais foram à casa da minha avó sem mim, é algo que só soube em fragmentos, em peças esparsas que fui juntando ao longo dos anos, algumas contadas em momentos de fraqueza pela minha mãe, outras sussurradas por minha tia Célia anos depois, outras ainda deduzidas por olhares, suspiros, pesadelos que meu pai tinha nas noites de tempestade, naquela semana. Entre minha internação no hospital e o domingo do almoço, meus pais passaram horas planejando cada detalhe. Lembro das noites em que os ouvia conversando em voz baixa no quarto ao lado, das frases soltas que conseguia captar. Tem que parecer acidente. Ninguém pode suspeitar. Ele tem que sentir o que ela sentiu. Minha mãe foi à farmácia em Teófilo Otoni, onde ninguém a conhecia. Comprou um frasco pequeno de um medicamento forte, desses que os médicos usavam para acalmar pacientes agitados, o suficiente para deixar uma pessoa inconsciente, mas não para matar. A morte viria depois. De outra forma, meu pai passou horas na garagem dos fundos da casa da minha tia, afiando uma faca de caça que tinha trazido de nossa casa em Santa Cruz das Almas. Eu o via através da fresta da porta, o movimento repetitivo da lâmina contra a pedra de amolar, o rosto concentrado, os olhos fixos, como se já estivesse vendo algo muito além daquela garagem, muito além daquela cidade, muito além daquele momento. Na manhã do domingo, elle partira cedo. Minha mãe usando seu vestido preto simples, o cabelo preso num coque severo, me pé, sua única camisa boa, aquela que só usava para missas de Natal e Páscoa,
Os dois pareciam ir para um funeral. Não para um almoço de família. Tome conta das suas irmãs, minha mãe me disse antes de partir. Recem por nós. Do que aconteceu depois, consigo reconstituir através dos fragmentos que recolhi ao longo dos anos. Meus pais chegaram na casa da minha avó na hora do almoço. Foram recebidos com a normalidade de sempre, talvez com algumas perguntas sobre como eu estava. Meu pai abraçou seus irmãos, inclusive o Lauro. Sem demonstrar nada, além do carinho habitual, minha mãe ajudou a colocar a mesa, a servir a comida, a encher os copos. Foi durante o almoço que ela fez o que tinha planejado, um momento de distração, quando todos estavam entretidos com a conversa. E o pó do remédio se dissolveu no copo de vinho do tio Lauro. Ele bebeu sem notar nada. Talvez apenas um leve gosto amargo que o vinho já naturalmente possuía. Após o almoço, quando todos se espalharam pela propriedade para o descanso da tarde, o remédio começou a fazer efeito. Tio Lauro sentiu tontura, dificuldade para manter os olhos abertos. Me pé, atento, percebendo os sinais, ofereceu ajuda. Parece que você bebeu demais. Irmão, ele disse. O braço em volta dos ombros de Lauro. Vamos tomar um café forte para clarear a cabeça. Mas não o levou para a cozinha. Levou-o para o galpão das ferramentas nos fundos da propriedade, o mesmo galpão onde eu tinha sido atacada. Não foi uma escolha aleatória. Foi deliberada. Simbolica. Era ali que a justiça seria feita. Minha mãe o seguiu alguns minutos depois, certificando-se de que ninguém notara para onde tinham ido. Trancou a porta do galpão atrás de si. O que aconteceu lá dentro? Naquele atar de conte de 1956, eu nunca soube com precisão. Há coisas que talvez seja melhor não saber completamente, mas eu sei que meu tio foi amarrado a uma cadeira velha com as cordas que meu pai tinha trazido escondidas no fundo do carro. Sei que ele estava consciente o suficiente para entender o que estava acontecendo, mas fraco demais para resistir ou gritar. Sei que meu pai falou com ele longamente. Não foi um ataque cego de raiva, uma explosão de violência. Foi algo calculado. Ai frio. Metódico. Ele queria que Lauro soubesse exatamente por que estava ali. O que tinha feito. O que estava prestes a pagar. Você lembra do que fez com a minha filha neste mesmo lugar? Perguntou meu pai. A voz controlada. Quase calma. Você lembra do choro dela, dos gritos, do sangue. Dizem que o galpão tinha janelas pequenas, cobertas com panos escuros, para que ninguém pudesse ver o que acontecia lá dentro. Que a única luz vinha de uma lamparina a querosene, criando sombras que dançavam nas paredes como espectros. Sei que minha mãe estava lá, testemunhando tudo, às vezes participando, ela, que nunca havia levantado a mão para ninguém, que me ensinara que violência era pecado, que me mostrara a importância do perdão. Naquele dia, naquele galpão, ela era outra pessoa, uma força da natureza, a personificação da ira maternal, a leoa protegendo sua cria, mesmo que tarde demais. Quero que ele sinta a mesma dor que a Helena sentiu, ela disse ao meu pai. Quero que ele saiba o que é ser impotente, ser violado, ser destruído por dentro. E assim foi feito, com a mesma faca que tio Lauro talvez tivesse usado para me ameaçar. Meu pai infligiu ferimentos calculados para causar dor extrema sem matar. Ferimentos que deixariam cicatrizes permanentes, como as que eu carregaria para sempre. Ferimentos em lugares que significariam que ele nunca mais poderia fazer a outra criança o que tinha feito a mim. Mas não foi só violência física, foi também uma execução psicológica. Cada corte era acompanhado por palavras que descreviam exatamente o que ele tinha feito comigo. Como eu tinha me sentido. O que tinha sido roubado de mim. Era como se meus pais quisessem garantir que, em seus últimos momentos, tio Lauro entendesse completamente a monstruosidade de seus atos. Quando terminaram, ele estava vivo, mas apenas tecnicamente. Tinha perdido muito sangue. Estava em choque.
À beira da inconsciência, foi quando meu pai e minha mãe o levaram para o carro, escondido sob uma lona, e dirigiram até uma parte isolada do Rio Doce. A noite já tinha caído. A chuva fina que começara mais cedo agora caía com mais força, apagando pegadas, lavando evidências, criando o cenário perfeito para o que pareceria um acidente. Meu pai carregou o corpo quase sem vida do irmão até a margem do rio. Tio Lauro ainda respirava. Ainda tinha pulsação, mas estava fraco demais para lutar, para gritar por ajuda. Você tem algo a dizer? Antes de ir, meu pai perguntou. Um último momento de humanidade oferecido ao homem que tinha destruído sua família. Não sei se tio Lauro respondeu. Se pediu perdão. Se chorou. Se mostrou arrependimento ou se manteve seu ódio até o fim. Sei apenas que, momentos depois, seu corpo foi empurrado para as águas do rio, levado pela correnteza que, naquela época do ano, após semanas de chuva, era forte o suficiente para arrastar um homem adulto para o fundo. Meus pais ficaram ali por algum tempo, vendo o rio engolir a evidência de seu crime, de sua vingança, de sua justiça. A chuva caía sobre eles, lavando o sangue de suas mãos, mas não de suas almas. Aquele sangue, invisivelmente indelével, os acompanharia pelo resto de suas vidas. O corpo foi encontrado 3 dias depois, preso em alguns galhos à margem do rio. Alguns quilômetros abaixo, os ferimentos foram atribuídos às pedras e galhos contra os quais teria batido enquanto era arrastado pela correnteza. O veredito foi rápido afogamento acidental devido à embriaguez. Ninguém questionou. Ninguém investigou a fundo. Era apenas mais um homem jovem que tinha bebido demais e caído no rio, uma história comum naquela região. Naquela época, quando a notícia chegou a Teófilo Otoni, onde estávamos, vi a expressão no rosto do meu pai. Não era alívio, nem satisfação, nem triunfo. Era algo mais complexo, mais profundo. A realização do preço que tinha pago para vingar sua filha, não apenas a vida do irmão, mas também uma parte de si mesmo que nunca mais voltaria. A inocência de acreditar que o mundo é essencialmente bom, que as pessoas são basicamente decentes, que a família é sempre um porto seguro. Voltamos para Santa Cruz das Almas uma semana depois, para uma casa nova, para tentar um recomeço. Mas os fantasmas vieram conosco, os pesadelos, os silêncios, os olhares distantes de meus pais quando pensavam que ninguém estava observando. Cresci na sombra daquele domingo, daquela vingança. Cada conquista minha, terminar os estudos, entrar na faculdade de medicina, me formar, abrir minha própria formação, era celebrada com uma alegria misturada a uma tristeza inexplicável para quem não conhecia nossa história completa. Era como se meus pais vissem cada passo meu como uma justificação para o que tinham feito, uma prova de que o sacrifício de suas almas não tinha sido em vão. Valeu a pena, meu pai dizia às vezes, quando me via de jaleco branco atendendo um paciente, salvando uma vida. Valeu cada gota de sangue. Ele nunca especificava de qual sangue falava, se do meu, derramado naquele galpão quando eu tinha apenas 9 anos, ou do irmão dele, derramado no mesmo local anos depois, ou ainda o seu próprio, metafórico, mas igualmente real, que ele sentiu escorrendo de seu coração no momento em que cruzou uma linha da qual não havia retorno. Minha mãe nunca foi tão explícita. Ela falava através de gestos. A forma como segurava minha mão durante uma consulta médica difícil, o orgulho nos olhos quando eu explicava a uma mãe jovem como cuidar de seu bebê, a paz em seu rosto quando me via feliz, realizada. Apesar de tudo, quando me casei com o Júlio, M1978, vi meu pai chorar pela segunda vez na vida. A primeira tinha sido no hospital, quando me viu quebrada pelo abuso. Desta vez, eram lágrimas diferentes, não de dor ou raiva, mas de uma alegria mesclada com alívio,
Alívio por ver que eu tinha conseguido superar, que tinha encontrado amor, que tinha construído uma vida além da tragédia. Durante a cerimônia, quando ele me entregou no altar, sussurrou algo que só eu ouvi. Você venceu. Minha filha, nós vencemos. E naquele momento, eu entendi completamente. A vingança nunca foi apenas pela dor que me foi causada. Foi também uma declaração, um grito para o universo. Ela vai sobreviver. Ela vai superar. Ela vai ter uma vida plena, apesar do que foi feito a ela, e o homem que tentou destruir, ela não estará aqui para ver isso. Quando adotei meus 3 filhos, Lucas, Fernanda e Gabriela, em meados dos anos 1980, vi no rosto dos meus pais algo que nunca tinha visto antes. Paz, como se o ciclo finalmente se fechasse. Como se a ferida aberta décadas atrás finalmente começasse a cicatrizar de verdade. Esses pequenos, meu pai dizia, brincando com seus netos adotivos, são a prova de que o bem vence no final, que depois da tempestade mais escura, o sol sempre volta a brilhar. Meus pais morreram como viveram após aquele domingo, juntos, unidos por um laço que ia além do amor conjugal, um laço forjado no sangue e no segredo compartilhado. Meu pai foi primeiro. M1985. De um ataque cardíaco enquanto trabalhava na marcenaria, minha mãe o seguiu menos de 1 ano depois, como se não soubesse mais como existir sem ele, sem aquela presença silenciosa que carregava metade do fardo que ambos dividiram por quase 3 décadas. Fiquei com suas memórias, com seu legado complicado, com a certeza de que foram imperfeitos, falíveis, humanos até o âmago, capazes do amor mais profundo e do ódio mais selvagem, da proteção mais feroz e da vingança mais calculada. Não estou aqui para julgar o que fizeram. Não estou aqui para dizer se foi certo ou errado. Estou aqui apenas para contar a história, para que você que me ouve entenda que a vida raramente é preto e branco, que as pessoas raramente são santas ou demônios, que o amor pode se manifestar de formas que nos assustam, que nos confundem, que nos deixam questionando tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos. O que sei é que carrego em mim tanto a menina que foi quebrada naquele galpão, quanto a mulher que foi remontada, pecha por pecha, através do amor brutal e imperfeito dos meus pais, através da minha própria determinação de não ser definida pela pior coisa que me aconteceu, através das vidas que ajudei a salvar, das crianças que ajudei a trazer ao mundo, dos filhos que criei com todo o amor que pude dar. Ho-Jae, aos 78 anos, olhando para trás, para o longo e doloroso caminho que percorri. Não sinto apenas a dor, o horror, a injustiça. Sinto também gratidão pelos pais que tive que, apesar de seus métodos terríveis, me amaram além da razão, pelo marido que encontrei, que me mostrou que nem todos os homens são monstros, pelos filhos que criei, que me deram a chance de criar uma família baseada no respeito e no amor genuíno, pela carreira que construí, que me permitiu transformar minha dor em cura para outros. E sinto, acima de tudo, uma certeza quieta e firme. Eu sobrevivi não apenas fisicamente. Sobrevivi com minha alma intacta, com minha capacidade de amar preservada, com minha fé na vida renovada diariamente, através dos pequenos milagres que nos cercam quando temos olhos para ver. Meus queridos, agradeço de coração por terem me acompanhado até aqui nessa jornada difícil pelo meu passado. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a fazer com que histórias como a minha cheguem a mais pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo ou conhecem alguém que está. E não deixem de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras senhoras que, como eu, carregam cicatrizes invisíveis, mas encontraram seu caminho de volta à luz,
Mulheres fortes que sobreviveram ao inimaginável e transformaram sua dor em força, sua tragédia em propósito, porque é isso que eu aprendi após todos esses anos. A vida pode nos quebrar de formas inimagináveis, mas a decisão de recolher os cacos e reconstruir algo novo, algo belo, algo significativo, essa decisão é toda nossa. É o único poder que ninguém pode tirar de nós. Não importa o que nos façam. Sou Dona Lena do Postinho. E essa foi minha história. Que Deus proteja cada um de vocês aqui nesse vídeo. Amém.